Bem-vindos, meus amigos, ao programa Saber Direito. Meu nome é Alberto Zacarias Toron e nós vamos falar hoje sobre o habeas corpus. Se você quiser participar do nosso programa, mande um e-mail. O nosso e-mail é saberdireito@stf.gov.br. Pode passar o VT. Também o eminente ministro Celso de Mello, na mesmíssima linha, concedeu liminar em caso de deserção, em que o sujeito foi preso 17 anos depois, casado com filhos, em que o Ministério Público havia pedido o arquivamento do caso e no entanto, se manteve a prisão. E colho por último, porque peço desculpas pelo excesso, recentíssima decisão do eminente ministro Carlos Veloso, em que diz o seguinte, Sua Excelência. De regra, eu vou fazer um resumo, porque não tenho tempo, o habeas corpus 85971, onde Sua Excelência, o eminente ministro Carlos Veloso, diz o seguinte: de regra, não cabe deferir liminar quando se trata de habeas corpus impetrado contra liminar. No entanto, Sua Excelência ressalva os casos de patente ilegalidade. É isso que se pede. Aliás, o mesmo fez o eminente ministro no habeas corpus 85-186, quando ressalvou que, na hipótese de se discutir a validade formal da decisão denegatória da liminar, e era aquela situação, seria possível conhecer e manejar-se o habeas corpus. E já encerrando, para dizer apenas o seguinte: ou se cancela a súmula 691, ou pelo menos que se lhe dê uma nova redação, ressalvando no seu tópico final os casos de flagrante ilegalidade, para que não se perpetue a prepotência e se possa fazer justiça. Meus amigos, nós vamos conversar hoje a respeito de um tema fundamental, não apenas para a vida do direito, não apenas para o processo penal, para a Constituição, mas para o próprio cidadão. Nós vamos falar hoje sobre a garantia constitucional do habeas corpus. O habeas corpus é um poderoso instrumento que o cidadão tem nas suas mãos para coartar, para, desculpem a expressão, jugular uma violência, seja ela oriunda de um agente do Estado, de um delegado, de um investigador, de um juiz de direito ou de um juiz federal, de um tribunal que seja. É um poderoso instrumento que o cidadão tem à sua disposição para fazer cessar um constrangimento ilegal, uma violência que se abate sobre si. Mas que violência, meus amigos? Falamos hoje de uma violência que se abate sobre aquilo que de mais importante tem o homem, que é a sua liberdade. Vocês devem estar pensando, mas a liberdade é o bem mais importante do homem? Não seria a vida? Meus amigos, a própria vida não é nada se nós não tivermos a liberdade e a honra. Uma vida sem liberdade e uma vida desonrada é uma vida sem valor, é uma vida absolutamente perdida. E vamos falar da liberdade num momento muito importante para nós brasileiros. Que momento é esse? Um momento em que a sociedade se debruça sobre o problema de abusos como o emprego indiscriminado, exacerbado, abusivo de algemas, ordens de prisões temporárias e preventivas, que são modalidades de prisões processuais, decretadas a granel. Não há operação hoje da Polícia Federal em que não se decretem prisões temporárias, como se fosse uma exigência indeclinável de que, para apurar-se um crime, por mais grave que ele seja, a prisão seja obrigatória. E o que é curioso, meus amigos, é que tudo isso se passa num momento em que o país vive sob o signo de uma Constituição democrática. É estranho. É estranho porque o Brasil já viveu, outrora,
o período em que as prisões preventivas eram obrigatórias conforme a gravidade do crime. E em plena ditadura militar, superou-se esse período da obrigatoriedade da prisão preventiva. É paradoxal que agora, em plena democracia, nós venhamos assistir tantas decretações de prisões temporárias. Prisões que, no mais das vezes, são desnecessárias, prisões que, no mais das vezes, vêm mal fundamentadas e com, o que é pior, o veso de uma espécie de justiça sumária, o malveso de uma punição exemplar e, o que é pior, sem processo e sem julgamento, numa clara ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência. Trata-se a pessoa, desde logo, como se ela fosse culpada. Ainda outro dia, um juiz federal do Paraná dava uma entrevista a um jornal de grande circulação e dizia que essas prisões, no caso dos crimes de colarinho branco, com algemas e toda a espetacularização que envolve o cenário dessas prisões, dessas operações, elas acabam sendo a punição. Mas eu lhes pergunto, é razoável que se puna alguém quando ele se trata ainda de um mero suspeito? É razoável que se trate alguém sem o respeito mínimo à dignidade humana, quando não estamos sequer diante de um condenado? Aliás, mesmo que estivéssemos diante de um condenado, também o nosso direito prevê garantias a essa pessoa. Nem ele pode ser escrachado, esculhambado, ou que nome que nós queremos dar. E aí é que aparece, meus amigos, a garantia do habeas corpus vigorosa, firme, para respaldar os direitos do cidadão, respaldar direitos que lhe são fundamentais. É, portanto, um instrumento que, com rapidez inédita, que tem a característica da celeridade, da rapidez, pode fazer cessar o constrangimento ilegal. E quando nós falamos no respeito a garantias, a direitos fundamentais do cidadão, é sempre importante lembrarmos o que disse recentemente o ministro Gilmar Mendes, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, quando ele julgou, e este julgamento do habeas corpus número 91.514, no caso da Operação Navalha, ele chamava atenção para o fato de que o processo penal é o sismógrafo da Constituição. E se o processo penal é o sismógrafo da Constituição, meus amigos, eu lhes diria, sem nenhum medo de errar, que o habeas corpus é, por excelência, o principal medidor. Quando nós falamos de respeito a direitos individuais, este é o traço essencial do Estado democrático de direito. É por isso que Norberto Bobbio, citado pelo ministro Gilmar Mendes, destacava que a proteção dos cidadãos no âmbito dos processos estatais é justamente o que diferencia um regime democrático daquele de índole totalitária. E é exatamente o habeas corpus que, frente ao poder punitivo do Estado, frente aos órgãos de repressão do Estado, vai garantir a dignidade do cidadão, vai garantir aquilo que lhe é essencial, que é a sua liberdade de locomoção, a sua liberdade de ir e vir. Este tema, apenas para que nós não percamos de vista a sua importância, historicamente, ele aparece já em Stuart Mill, na ciência